Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô trazendo uma aulinha que foi muito pedido, né? O pessoal tava aguardando essa aula, que é do nosso centro de mesa. Eu dei o título como centro de mesa porque a minha cliente pediu um centro de mesa que parecesse muito com o trilho de mesa que tem aula aqui no canal, né? Que eu fiz ele como trilho de mesa Três Rosas, coloquei o nome como trilho de mesa Três Rosas. E ela pediu ele no formato redondo, para mesa. Mas você pode estar usando como tapete também, tá, gente? Não é um padrão usar como centro de mesa. Só coloquei esse nome, né, porque era a proposta inicial a pedido da minha cliente, tá? O nosso centro de mesa ou tapete, que você preferir, ele tem 1,20 m de diâmetro, tá bom? Essa metragem foi muito bem contada, elaborada para chegar desse tamanho. Vejo muitas pessoas, sempre quando eu posto vídeo, quer aumentar ou diminuir o trabalho. Pessoal, nesse caso aqui, para não te atrapalhar, para você fazer uma coisa que não é legal, né, babadar o seu trabalho, por exemplo, eu só vou passar essa metragem, tá? Eu não vou dar dicas. A única dica que eu posso te passar é você aumentar com a espessura do fio. Por que estou falando isso? Porque para você aumentar, você tem que contar pontos, você tem que desmanchar, então eu tenho que ter outro trabalho para te passar. Então, eu não vou colocar uma coisa aqui que eu não fiz maior, né? Posso até te dar a dica de fazer menor, né? Que você faz só essa carreira aqui, já apronta o bico, aí você tem um tapetinho menor, tá? Mas para aumentar, eu não vou te passar a dica, principalmente você que é iniciante, você tem que entender que para a gente aumentar ou diminuir, precisa de tempo, prática e muita paciência, tá? Não é só uma resposta, não é só um comentário, é uma escrita, uma frase. Tem que ter tempo ali para quebrar a cabeça para te dar um conteúdo 100% bonito, tá? Como está o nosso aqui, beleza? Dito isso, deixa eu dar outras informações. Antes de passar a listinha de materiais, quero falar para vocês, como vocês viram a fotinha aí, eu vou dar o conteúdo completo para vocês, com as flores. Inclusive, elas já estão prontas, são 5 rosas que temos que fazer para ele ficar igualzinho que está na foto, tá? Fiz as rosas nessa tonalidade aqui, mas essa aula, esse vídeo vai ser só focado no centro de mesa, para você ter essa opção de com ou sem flor, né? No caso aqui, gente, eu vou ser sincera com vocês, pro meu gosto, eu não precisaria colocar nada mais nele, ele tá lindo desse jeito. Mas, né, para quem quiser colocar as rosas, eu vou fazer outro vídeo com essas aplicações, mostrando a posição correta que eu faço, aliás, que eu fiz, né, para ficar igualzinho o primeiro, que ficou todinho numa cor só, né? Ó, fiz esse daqui um pouquinho colorido, mas você pode fazer a tonalidade que você quiser, tá bom? Então, esse vídeo é só desse maravilhoso aqui. Depois eu faço um vídeo mostrando como você vai colocar as flores, posicionar as flores, tá? Agora, vamos para a listinha de materiais. Deixa eu dar a quantidade também para quem quiser fazer todo ele, como está na foto que eu mostrei para vocês, o primeiro, todo no barroco natural e com flores. Você vai precisar de 4, gasta muito, tá? Porque essas flores aqui gasta bastante, tá? Mas quando eu for falar do vídeo das flores, eu vou passar a quantidade correta para vocês. Aí vocês juntam, né, essa quantidade quando as flores e façam como vocês preferirem, tá bom? No primeiro, como eu disse, todo ele, inclusive com flor e com folhas, 4 novelos. Agora, para fazer esse daqui, do jeitinho que está, sem flor, você vai precisar de 2 novelos do Barroco Max Color, 452 metros. Essa cor aqui é a 3526 Rosa Candy, fio número 6, tá? Você vai precisar de 2
porém, você não vai gastar, né, os dois completos, vai gastar 1,5, mas precisa de 2, tá? Você vai precisar também de um novelo do Barroco Natural, fio número 6, esse novelo tem 791 metros ou 700 gramas. O novelo e mais um pouquinho, gente, tá? Se você tiver algum restinho aí do Barroco, né, natural, você já nem precisa comprar 2. Ele gasta um pouquinho a mais por conta desses detalhes, tá? Então, você precisa de 2 desse, mas não vai gastar tudo, né? Mas já pode comprar, porque linha é linha, você nunca vai desperdiçar e jogar fora, né? Deixa para fazer outro trabalho. Inclusive, você pode comprar 2 e fazer um grande e um menor, né? Que é uma belezinha, tá? Da quantidade ainda sobra. E a agulha que eu utilizo para fazer é a 3 milímetros para apertar o meu ponto, principalmente nessas partes. Se você tem um ponto bem frouxinho, utiliza uma agulha com a numeração mais baixa, porque nessas carreiras de pontos altos é danado para embabadar, viu, gente? Então, você tem que apertar bem o pontinho. Quem já tem um pontinho apertado, né, vai de acordo com a agulha que você já tem costume. É de 3 a 3,5 milímetros, tá? Essa quantidade de material, mas vou deixar aí na descrição do vídeo também para você fazer um print, né, com a quantidade e as cores, a numeração das cores, tá bom? Então, bora lá para a nossa aulinha. Então, vamos aqui começar o nosso trabalho. Pessoal, vou começar com o anel mágico. Existem 2 formas de você começar o anel mágico, aí eu vou explicar as duas, e você pega aquela que você achar mais fácil, tá bom? Ó, 2 dedos do lado esquerdo da mão esquerda, para quem é canhoto é ao contrário, tá? Você envolve o fio, começando da frente para trás, ó, e leva o fio para lá. Aí, você vem aqui, ó, pega esse fio, tá vendo que o meu polegar está segurando aqui, ó, os 2 fios? Você vem e fecha o anel aqui, com ponto baixíssimo, tá bom? Pega essa argolinha que sempre fica pra dentro, ó, essa ponta sempre fica pra dentro, você coloca ela pra fora pra você trabalhar ao redor. E assim você vai começando. Agora, eu vou explicar a segunda maneira. A segunda forma de você fazer o anel mágico é fazendo um E. Só que esse E, ele tem que ficar viradinho pra lá, ó. Como ele fica, tá vendo? A abertura dele seguindo pra esquerda. E a voltinha onde a gente vai dar, a argolinha que a gente vai fazer os pontos altos, ela fica pra direita. Assim, você segura também com o polegar, pega o fio aqui, ó, e só trava. Tá bom? Só isso, e a mesma coisa que eu expliquei na primeira forma, você pega o fiozinho aqui, ó, sempre ele fica por dentro e você tira ele da argolinha para você começar a trabalhar, tá bom? Então, pega aí a dica desses 2 começos e vamos iniciar. Já que eu estou aqui, ó, eu vou começar a fazer já meu trabalho com essa forma. Eu uso mais a primeira, mas é a mesma coisa, tá? Fiz o pontinho baixo aqui, vou subir mais 2 correntinhas, equivalendo a um ponto alto. Aqui dentro dessa argolinha, ao redor dessa argolinha, a gente vai fazer um total de 14 pontos altos, contando com essas 3 correntes, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou completar 14 pontos altos, ok? Vou fazer os meus aqui e volto com vocês. Prontinho, terminei os meus 14 pontos contando com as 3 correntes. Comecei a fechar, mas resolvi fechar com vocês para explicar uma coisa, uma dica bem valiosa para o seu trabalho ficar impecável, tá? Esse último ponto que a gente faz aqui, observem em todos os trabalhos redondos, gente, sempre acontece isso. O último ponto, ele fica meio frouxinho. Então, se ele ficou frouxinho, você volta, desmancha ele, quando você fecha a carreira, tá? Todas as vezes que fecha a carreira, geralmente ele fica frouxo. Então, vem aqui e aperta bem ele, para ele ficar exatamente igual aos outros. E
né? Aí você vai fechando, né, o anel, mas com cuidado para essas 3 correntinhas não repuxar tanto, tá? Sempre observando, se der, você fecha mais um pouquinho, para não repuxar tanto, para ela não sumir. E sobre esse pontinho baixíssimo que a gente sempre fecha as carreiras, você também vai apertar para ele ficar bem apertadinho, tá? Vou fechar aqui na 3ª correntinha com ponto baixíssimo essa carreira, ó, bem apertadinho, tá bom? Agora, vamos iniciar a próxima carreira e vamos trabalhar nessa base para que ela fica uma emenda bem legal para não ficar com marcações, tá? Então, vemos aqui, ó, depois que a gente fecha com ponto baixíssimo, a gente vem na próxima carreira, na argolinha de trás do ponto, com ponto baixíssimo também. Depois, eu venho, pego as 2 argolas do ponto e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço uma correntinha. Isso equivale a um ponto alto, tá? Vamos no mesmo lugar e vamos fazer outro ponto alto. Então, nessa carreira, a gente vai fazer 2 pontos em cada ponto, ok? Então, aqui, a gente vai ter um total, dobrando a quantidade de 14, vamos ter 28 pontos altos aqui, tá bom? Não há necessidade de contar se você prestar atenção e fazer exatamente com bastante paciência para não perder nenhum pontinho, ok? Então, vamos fazendo o aumento em cada ponto e eu volto com vocês no final para fechar a carreira e começar uma nova. Antes de finalizar essa carreira, quero mostrar para vocês, vou mostrar apenas nessa carreira, mas você vai pegando essa diquinha para todas. Essas dicas que eu passei no vídeo anterior, né, você vai pegando também para todas as carreiras, tá? Aqui, ó, onde eu fiz o ponto baixíssimo, para fechar a carreira, eu vou fazer 2 pontos, tá? Para dar o total que eu preciso. Então, todas as carreiras aqui, onde eu tenho ponto baixíssimo de fechamento da carreira, eu faço 2 pontos. E aquilo que eu falei para vocês, sempre o último ponto bem apertadinho, tá? Agora sim, eu vou fechar a minha carreira. Entro dentro daquela correntinha, eu tenho o ponto baixo e a correntinha em cima do ponto. Eu venho em cima da correntinha e prendo com ponto baixíssimo. E aquilo que eu falei para vocês, bem apertado esse ponto baixíssimo, porque se você fizer ele frouxo, olha como fica aqui, ó, a abertura, né? Então, isso que vai dando detalhes à tua peça, tá? Bem fechadinho, bem apertadinho. E assim, você finaliza essa carreira, tá? Fechei com ponto baixíssimo, aquele mesmo esquema. Vou para o próximo ponto na argolinha de trás e fecho também com ponto baixíssimo. Agora, eu venho pegando as 2 argolas, faço ponto baixo e uma correntinha, meu primeiro ponto. Aqui, eu vou fazer mais um ponto alto, tá? Finalizei aqui com 2 pontos, né, que é o meu aumento, vou para o próximo e faço um ponto alto, apenas. E vou para o próximo, 2 pontos altos. Nessa carreira, vamos ter um ponto, né, entre um aumento e outro, tá? Então, vão decorando aí todas as dicas, porque vai chegar uma hora que eu vou deixar vocês trabalhando sozinhos, tá? Então, para não ter erro, segue as orientações e não pule o vídeo, ok? Quando eu for trabalhar, deixar vocês trabalhando sozinhos, aí eu vou explicar antes. Então, bora lá, fazendo aumento e um ponto alto. Aumento e um ponto alto por toda a carreira e eu volto com vocês para fechar essa e iniciar a próxima. Olha, vou fechar a carreira, né? Como eu disse para vocês aqui, ó, em cima desse ponto baixíssimo, a partir dessa carreira aqui, não vai cair, né, 2 pontos altos aqui, só na primeira carreira, porque são todos de aumento. Agora, eu só vou ter um ponto de intervalo aqui, ó. E outra dica que eu quero passar para vocês, se você chegou aqui e não deu a quantidade de pontos que você tá dando em intervalo entre um aumento e outro, é porque você errou, né,
não fez algum ponto ou aumentou a quantidade de pontos, isso é normal, porque o que vai mudando de carreira em carreira é a quantidade de pontos que a gente vai fazendo entre um aumento e outro. E não quer dizer que porque você é iniciante, que tá começando agora, não. Até a gente que tem bastante tempo, acontece isso. Então, para você ver que sua carreira tá certinha, você termina aqui, ó, da mesma forma que você tá pulando aqui no meio, tá? Então, aqui eu tenho um intervalo de 1 ponto, então tá certinho. Eu venho aqui, ó, e fecho com ponto baixíssimo na correntinha que eu iniciei, sempre apertando o ponto baixíssimo, tá bom? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, rapidinho, tá? Se eu tivesse fazendo isso aqui e não tivesse gravando, tivesse fazendo, né, sem gravação, eu não iria fazer dessa forma. Eu iria intercalar esses começos para ele não ficar aumento em cima de aumento, porque eu já falei isso em outros vídeos que eu não gosto, tá? Pode ser em tapetes, né, em amigurumis, eu não gosto aumento em cima de aumento. Como eu vi que é uma parte que vai dar um pouquinho de trabalho para explicar, principalmente para quem está iniciando, eu decidi fazer dessa forma aqui, com aumento, para ficar mais fácil, tá? Porque a toalha de mesa, ela já tem bastante pontos que você vai quebrar sua cabecinha. Então, eu vou deixar essa dica aqui em um outro vídeo, onde eu vou falar sobre esse começo e essa forma de você intercalar uma carreira com outra para não ficar o aumento em cima de aumento, tá? É essa forma aqui que eu falo para vocês, ó, aumento dentro de aumento, eu não gosto muito, né? Mas vamos continuar dessa forma e quem sabe um pouquinho, tem mais um pouquinho de prática, vai pegar aí essa dica e vai tentar fazer, né, do jeito que eu tô falando para vocês. Mas vamos continuar dessa forma, ok? Ponto baixíssimo, venho aqui, ó, na argolinha de trás do próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu pego as duas correntinhas e prendo um ponto baixo. Uma corrente e vamos lá. Com mais um ponto, sempre começando com o aumento aqui, ó. Sempre esse ponto tem 2 pontos. Esse que a gente fez, que é o ponto falso, né? E mais um ponto alto. Para intercalar, como na primeira carreira aqui, ó, a carreira anterior a gente teve 1 ponto, nessa carreira a gente vai ter 2 pontos entre um aumento e outro. Aqui, desse jeito que a gente tá fazendo, é mais fácil, né? Você vem aqui, chega aqui no aumento e coloca aumento, né? Quem que não quiser contar, nem precisa, é só ir caminhando de acordo com o que se pede, ó, né? Mas é legal, tá? 2 pontos, 1 em cada ponto e aumento. 2 pontos, 1 em cada ponto e aumento, e assim por toda a volta, tá? O aumento sempre vai ficar dentro do aumento, desta forma, né? Mas pra frente eu vou trazer um vídeo explicando uma outra maneira para você fazer, para esse aumento não ficar dentro do aumento, tá bom? Então, vamos fazendo isso por toda a volta e eu volto com vocês aqui no finalzinho. Prontinho, finalizei aqui com os 2 pontos, né, que é o que estou dando de intervalo entre um aumento e outro. Venho aqui e fecho com ponto baixíssimo, pegando todas as dicas que eu dei nas carreiras anteriores, ó. Ponto baixíssimo. Venho aqui na argolinha de trás, ponto baixíssimo, pego as duas argolas agora do mesmo ponto e faço um ponto baixo. Uma corrente, e inicio a próxima carreira. Faço mais um ponto alto, que é o meu aumento, sempre começando todas as carreiras dessa forma, tá? O que vai mudar da agora em diante é a quantidade de pontos que você vai dar de intervalo entre o aumento e outro. Começamos com 1, aliás, começamos sem nenhum, né? Aumento em todos os pontos. Depois, na segunda, 1 ponto de intervalo, na terceira, 2 pontos de intervalo, e agora a gente vai fazer 3 pontos de intervalo, tá? Pessoal, é só isso, por isso que eu vou deixar vocês trabalhando, né? Todas as carreiras aí. E aqui, ó, depois dos 3 pontos, 1 em cada ponto, eu venho com 2 pontos altos no mesmo lugar, que fica dentro do aumento de baixo, tá vendo? Então, vamos lá
para explicação de quantas carreiras. Vocês vão fazer desta forma todas as carreiras, do início ao fim, só vai mudar essa quantidade de pontos, tá? São um total de 12 carreiras. Na última carreira, você vai ter o intervalo de 10 pontos entre um aumento e outro, tá bom? Vou repetir, são 12 carreiras. Na última carreira, você vai ter um total de 10 pontos, um em cada ponto, entre um aumento e outro, tá bom? Depois que você fez isso, você corta o fio, arremata e busca, né? Se você estiver trocando de cor. Caso você não estiver trocando de cor, você continua que eu vou voltar para a primeira fase do nosso detalhe, tá bom? Prontinho, base pronta. Agora, a gente vai iniciar o nosso ponto com meia, tá? Essa primeira carreira aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção para não perder nenhum ponto, tá? Amarrem seu fio em qualquer ponto da base, não tem um lugar certo, qualquer um. Depois de amarrado, você vai subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Faz mais 2 pontos altos aqui, no mesmo lugar. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Tudo no mesmo pontinho, tá? E essa parte aqui, ó, a gente vai fazer um detalhezinho depois e vai tampar as imperfeições, ok? Ó. Então, aqui eu tenho um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vou fazer mais um, né? A gente vai fazer essa carreira todinha de leque, sempre dessa forma aqui. Terminou, não faz correntinha, já vai direto pro outro, né? E pula aqui, ó. 1, 2, 3, 4, no 5º ponto você faz outro leque. Sempre deixando 4 pontos de intervalo entre um leque e outro, tá? É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Façam devagarzinho essa carreira, porque as próximas não tem aumento. E a gente necessita bastante dessa quantidade de leques aqui, tá bom? Ó, terminou, conta 1, 2, 3, 4, no 5º faz outro leque, beleza? Bom, vocês vão fazer aí um total de 31 leques, tá? Ao redor do trabalho inteiro. Não vai chegar aqui com os 31. Por quê? Porque tem alguns pontinhos aqui a mais e eu quero fazer com vocês. Façam 31, vai contando, quando chegar próximo, né? Você contou 31, volta que eu vou terminar essa carreira aqui com vocês, ok? Prontinho, fiz aqui os 31 leques, né, por enquanto. E agora eu vou finalizar os últimos 2 com vocês, tá? Depois dos 31, a gente tem que pular mais pontinhos aqui, tá? Então, ao invés de 4 pontos, você vai pular 1, 2, 3, 4, no 5º, aliás, no 6º, tá? Você vai deixar 1, 2, 3, 4, 5, e no 6º você vai fazer o leque, tá? Ó, 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos, tudo no mesmo lugar. De novo, a gente vai pular também aqui, ó, no último, 1, 2, 3, 4, 5, no 6º, tá bom? É um total aqui de 33 leques. Precisamos de 33 leques para dar certo o nosso trabalho, tá? Ó. Tá bom? Então, 31, pulando 4 pontinhos. Depois que você fez 31 leques, você vai fazer 32, 33, é o total de todos, só que esses últimos 2 aqui, você vai pular, ó, 5 pontinhos. São 3 intervalinhos de 5 pontinhos que temos aqui. Esse, né, esses 2 e o último aqui. Aí, você vai fechar com ponto baixíssimo. E já pode ir para a próxima carreira. Essa próxima carreira já é bem melhor, porque elas não têm aumentos, tá? Aqui a gente vai caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque. Chegando no meio do leque, você vai subir as 3 correntinhas, todas as vezes, tá, gente? Que você fechar a carreira, você vai fazer isso aqui, ó, né?
sempre vindo pra dentro do leque. Não que vai ser dessa forma aqui, porque tem carreiras que a gente, né, a próxima a gente vai trabalhar o nosso ponto. Mas, de todo jeito, você vai ter que caminhar com ponto baixíssimo. Terminou um leque, já passa para o outro, ó. Sem correntes, tá? Não precisamos de correntes em nenhuma dessas carreiras de um leque para o outro, ok? É só leque sobre leque, a carreira inteira. Na próxima carreira, a gente volta, né? Você faz isso ao redor do seu trabalho inteiro, em todos os leques, leque, dentro do leque, em todos eles, e volta aqui comigo pra gente ir pra próxima carreira. Prontinho, fiz aqui 2 carreirinhas de leque, e agora a gente vai iniciar o nosso ponto, né? O detalhe do nosso ponto. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo e aquilo que eu falei pra vocês. Todas as vezes que a gente chegar aqui, a gente entra pra dentro do leque, caminhando com ponto baixíssimo, tá bom? Chegou aqui, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Prestem atenção, porque eu vou explicar agora, né? E essa parte aqui, vamos ter 2 etapas dessa parte aqui, tá? Uma agora no começo e uma mais lá no final. Eu vou explicar essa da agora do começo, direitinho, bastante paciência com vocês. E na outra etapa, eu só vou fazer a contagem de pontos aqui com vocês, tá? Então, vamos aprender, tá bom? Ó, 1, 2, 3 correntinhas, tá bom? O começo é diferente. Você faz 3 correntinhas equivalendo a um ponto alto. Dá 3 voltinhas na agulha, ó. 3 voltinhas, não contando com essa laçada. Aqui, 3. Você vem aqui, ó, nesse leque de baixo, no último ponto desse lado, e faz um ponto alto triplo. Pega o fio, passa uma vez, 2, 3 e 4 para laçar, tá bom? Aqui a gente tem um ponto alto triplo. E agora, você volta para dentro do leque e faz 2 pontos altos. Ok? 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, tá? Aqui dentro do leque, a gente tá fazendo outro leque, tá? Só que dessa vez com esse ponto alto triplo. Fez 2 pontos altos, dá 3 voltinhas na agulha, ó. Agora, você vai fazer um X, você vai voltar e fazer o ponto alto triplo aqui nesse último ponto desse lado no mesmo leque, tá? Só que esse você tem que pegar por trás do ponto, ó, pra dar certinho, tá? Vem no último, dá uma viradinha no trabalho, coisa pouca, só pra facilitar o seu ponto, ó. Passa 1, 2, 3 e 4, tá? Agora, volta e finaliza com um ponto alto aqui. Notem que ele formou um X, tá vendo, ó? Né? Ele fica meio emborcadinho assim, não precisa ficar em pânico, tá? Pode ficar tranquila que nas próximas carreiras se ajeita. Aí, você termina e já vai para o próximo. E faz um ponto alto. Só um, e depois faz o ponto alto triplo, ó. Venho aqui no último ponto do leque anterior e faço o ponto alto triplo. Sempre passando 4 vezes, ó. Temos que ter aqui 3 laçadinhas. Tá vendo a laçadinha deitada? Significa que ele é triplo, tá? 3, ó. 1, 2, 3. Volta aqui e faz 2 pontos altos. 2 correntes e mais 2 pontos altos. Opa, 2. Agora, você vai fazer novamente, ó. 3 laçadinhas e venho aqui, desse lado, formando o X, por trás do ponto, do último ponto, ó. 1, 2, no último ponto. E faz o ponto alto duplo, novamente. Ó,
Já fiz 2, tá vendo? Cada um faz um xizinho por cima. Isso você vai trabalhar, né? Terminou, antes, ó, uma coisa que a gente esquece muito, acontece muito comigo. Terminei o ponto alto triplo, você sempre faz um ponto alto. Por quê? São 3 pontos do leque de cá e mais 3 de cá. Então, se você não fizer, não vai completar os 3 aqui, tá? Eu sempre esqueço esse pontinho, mas eu tô ficando mais atenta, ok? Então, isso você vai fazer em todos os leques, beleza? E a gente, para adiantar, o que a gente vai fazer? Você vai fazer esse ponto em todos os leques, chega aqui nas 3 correntinhas, fecha com ponto baixíssimo. Lembra que eu falei que sempre quando acaba uma carreira, você vem caminhando para dentro? Isso, agora você vai fazer, né, sozinho, termina essa carreira, chega aqui, prende com ponto baixíssimo, vem caminhando com ponto baixíssimo, quando você chegar aqui, você vai fazer leque sobre leque, como esse daqui que a gente fez, ó, tá? Sem corrente, sem nada, você vai fazer aqui dentro, ó, um leque aqui, outro aqui, e vai caminhando leque sobre leque, tá bom? Então, a gente vai fazer 2 carreirinhas, você vai fazer essa e a outra somente leque sem o detalhe, ok? Se ficou com dúvida, espere eu voltar que eu te mostro pra você ver, né, como é que é feito, ok? Prontinho, pessoal, terminei aqui as 2 carreirinhas que eu falei pra vocês. Aquela que a gente acabou de aprender, né, que fazemos o X aqui com ponto alto triplo e o leque sobre leque, ó, né? Terminamos essa carreira e já fazemos o leque sobre o leque. E agora, a gente vai pra última nessa etapa, tá? Fizemos aqui, ó, até agora, 4 carreiras de leque, tá bom? E agora, a gente vai fazer a 5ª e a última dessa etapa pra gente ir pra próximo desenho, tá bom? Prendi com ponto baixíssimo o último leque, vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque. Essa carreira, a gente vai fazer novamente esse ponto em X aqui, tá bom? Ó, subo 3 correntinhas, dou 3 voltinhas na agulha, venho aqui. Só que nessa carreira, lembra que na carreira anterior a gente pegou no último ponto, né, do leque. Aqui não, nessa última a gente vai pegar em cima do ponto que a gente fez, ó, o ponto triplo, tá? Porque se você pegar aqui no último do leque, não vai ficar legal. Você vai pegar em cima do ponto, ó, do ponto alto triplo e vai fazer outro ponto alto triplo aqui. Fiz, faz 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Tá? Agora, a gente vai voltar, né? Fazer o X. 3 voltinhas na agulha, volto aqui, ó, em cima do ponto. No caso aqui, eu tenho pontos baixíssimos, né? Mas dá pra pegar, ó. Em cima do ponto, tá vendo ele aqui embaixo, ó? Vou mostrar pra vocês direitinho aqui, ó, pra vocês visualizar ele, ó. Tá? Esse é o ponto que a gente vai trabalhar por cima dele, tá? Ó, vem por trás e faz o ponto alto triplo. E finaliza com um ponto alto. Tá? Ó, já ficou desenhado o nosso ponto. Agora, você vai passar pro outro, né, e vai fazer a mesma coisa. Um ponto alto, no começo a gente começa com 3 correntinhas, agora é só ponto alto. Ponto alto triplo, em cima do ponto alto triplo, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer novamente, ó, 3 voltas. Val, posso fazer com 2? Não, porque ele tem que ficar bem grandinho para não emborcar o seu trabalho, tá?
Ó, vim aqui em cima do ponto alto triplo desse lado e vou fazer outro, tá? Passando 4 vezes na agulha, ó. Venho aqui e finalizo com um ponto alto. E assim a gente vai fazendo o nosso ponto por toda a volta. Chego aqui, ó, na terceira correntinha, quando eu fizer o último, eu venho aqui na terceira correntinha e prendo com ponto baixíssimo. Vocês viram que eu não fiz corrente em lugar nenhum, né? Ó, então, não precisa de correntes, tá? Bom, pessoal, depois que a gente termina essa carreira aqui, eu corto o fio, arremato. Você que está fazendo na mesma cor, não precisa de cortar o fio, né? Mas eu vou cortar porque eu vou fazer carreiras de pontos altos e as carreiras são feitas nessa cor aqui, rosa quente, tá? Então, vou dar a voltinha, cortar o fio, arrematar e volto já com essa cor aqui. Prontinho, terminei todas as carreiras. Eu não quis mexer muito aqui pra vocês verem como fica, ó. Ele fica emborcadinho pra cima, porque quando a gente vai fazendo as próximas carreiras, ele vai deitando, né? Você viu isso quando você fez o primeiro. Então, eu deixei o meu exatamente como está o seu aí, pra você ver que não tá diferente, tá? Vou pegar o fio rosa e vou aqui, ó. Agora, a gente vai fazer carreiras de pontos altos, mas antes dessa carreira, a gente vai fazer uma carreira de correntinhas, tá? Vou dar um nó inicial aqui, pra já começar com ponto baixo aqui, ó. Qualquer leque, você vai entrar com ponto baixo. Deixa eu pegar aqui esse fio direitinho aqui. Você vai fazer 2 pontos baixos em cada leque. Toda vez que você chegar no leque, você faz 2 pontos baixos, tá? Ó, desse jeito. Aí, depois disso, já vou esconder esse fio aqui, pra não dar remate. Você vai fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Depois eu corto esse fio. Aí, cheguei no próximo leque, 2 pontos baixos. 2 pontos baixos no leque e 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, vou para o próximo. Só isso que a gente vai fazer nessa carreira, tá? Essas argolas de 6 correntinhas e 2 pontos baixos em todos os leques, ok? Prontinho. Fiz as minhas argolinhas aqui, vou fechar com vocês com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu iniciei, tá bom? Bom, aqui a gente vai, nessa primeira carreira, a gente vai subir com 3 correntinhas, tá? 1, 2, 3 correntinhas. Venho nos pontos baixos, ó, todos os pontos vão receber ponto alto. Aqui temos 6 correntinhas, então, vai ser 6 pontos altos, tá? Um em cada ponto. Observe como eu faço aqui, ó, não façam aqui, ó, pegando aqui por baixo, tá? Pega entre as 2 laçadinhas da correntinha, pra ficar bem esticadinho o seu trabalho, tá? Então, que é o seguinte, essas carreiras são muito fáceis, tá? Vai ser um total de 6 carreiras de pontos altos, porém, na quarta carreira, a gente tem aumentos. O restante, a gente não precisa colocar aumentos, tá? Automaticamente, dá uma olhada observada aqui, que tá emborcadinha, né? Esses pontos altos, eles são bem assim, você não pode colocar muito aumento, senão você vai embabadar o seu trabalho. Então, a gente tem que saber distribuir os pontos, tá? Ó, aqui eu coloquei 6 pontos altos em cada uma, né, das correntinhas, recebeu um ponto. Cheguei nos pontos baixos, também um ponto para cada ponto, tá? Ó. E vou trabalhando assim ao redor do meu trabalho inteiro, ok? Agora, a gente vai dar uma adiantadinha aqui. Até para quem é iniciante não vai ter problema, tá? Vocês lembram que a gente aprendeu aqui a fazer aquele pontinho, né? Ponto baixo, né? Você chega aqui, ó, prende com ponto baixíssimo, vai pra argolinha de trás com ponto baixíssimo,
Depois, pega as duas laçadinhas com ponto baixo e sobe uma correntinha, para não ficar marcação de correntinhas aqui nessas carreiras, tá? Quando você fizer essa carreira toda e fizer essa inicial, você vai caminhando ponto em cada ponto, tá? Até você completar 3 carreiras de pontos altos, sem aumento. Não precisa de aumento, mas volta e vai emborcar. Não vai emborcar porque na próxima carreira a gente vai ter um aumento e ele vai se ajeitar. Caso ele se emborque, né? Se o ponto for muito apertado, é bem provável. Mas na carreira de aumentos ele vai ajeitando, tá? É só isso. Ah, Val, mas eu esqueci como é que faz? Volta o vídeo, ou então, se você quiser, se você não se importar, pode subir as 3 correntinhas e depois ir caminhando com um ponto em cada ponto. Nessas carreiras, não precisa de você pegar somente a argolinha de trás. Pode pegar, né, a argolinha com as duas, ó, o ponto com as 2 argolinhas. Você vai fazer 3 carreiras, depois a gente volta, faz aumento e depois você faz mais 2 carreiras sem aumento novamente. Só temos um aumento nessas carreiras, ok? Então, façam 3 carreiras de pontos altos aí e eu volto com vocês para o aumento, ok? Prontinho, pessoal, terminamos as 3 carreirinhas de pontos altos aqui, ó. Notem que quando você fez a primeira carreira, né, as correntinhas, você pensou que não ia dar essa quantidade de pontos, né? Que talvez precisaria de um aumento no início. Mas não, pontos altos, ele sempre faz isso, né? Quando ele abre assim, se você coloca muitos aumentos, é perigoso embabadar, tá? Vai a dica para outros trabalhos que você esteja tentando aumentar também, tá bom? Já iniciei aqui pra gente fazer a nossa carreirinha de aumento. Fiz, né, o ponto baixo, a correntinha, e aqui no mesmo lugar eu já vou colocar um aumento, que é 2 pontos no mesmo ponto, tá? Ó, esse aqui equivale a um ponto alto e aqui tem mais um. E de intervalo entre um aumento e outro, a gente vai colocar 10 pontinhos. Nossa, Val, é muito, né? Não, gente, pode confiar que, né, ao menos que seu ponto seja muito apertado, mas vai por mim que vai dar certo. Porque se você colocar outra quantidade de pontos aqui, pode acontecer de não dar certo o restante da aula, né? Que você vai ter que seguir a minha sequência. Então, tá? Coloca aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos, termino os 10 pontos e faço o aumento novamente. Vou assim caminhando, tá? 10 pontos, um aumento, 10 pontos, um aumento. Tá bom? Pessoal, eu não sei quantos sobrou aqui no finalzinho, que vocês sabem que sempre não dá certo a contagem. Mas o que sobrar é aquilo, tá? Não fiquem preocupados. Vamos supor aqui, ó, sobrou 7 pontinhos, 6, 5, eu não sei, mas depois eu falo pra vocês quanto sobrou o meu, mas mesmo assim não precisa se importar, tá bom? Porque se você seguiu a regra direitinho aqui, vai ter a mesma quantidade que o meu tem. Então, se o primeiro deu certinho no restante, né, vai dar certo do seu também, tá bom? Fora essa carreira aqui, a gente vai fazer mais 2 sem aumento. Eu falei pra vocês, são um total de 6 carreiras, né? Fizemos 3, ó, 1, 2, 3. Agora, essa de aumento, depois mais 2, só ponto em cima de ponto. Então, vou fazer essa de aumentos e vou fazer as mais 2 ponto em cima de ponto, tá? E quando eu vim com essas carreiras prontas, eu falo pra vocês quantos me sobrou aqui também, tá? Pra ficar tudo certinho aí. Terminou essas carreiras, pode cortar o fio e arrematar. Por que que eu não vou fazer com vocês? Porque é um trabalho assim agora pra você relaxar, só ponta em cima de ponta, depois dessa, tá? Depois dessa de aumentos, que você vai quebrar um pouquinho a cabeça aí, né? Depois é só descansar fazendo 2 carreirinhas, ponto em cima de ponto. Vou trazer tudinho aqui pra vocês que tiverem dúvida, ok?
Pessoal, eu falei que eu ia voltar com as 3 carreiras prontas, né? Porém, eu vi um sinal aqui que pode gerar uma confusãozinha na cabeça de vocês. Por isso que eu tô vindo antes, assim, quando eu terminei essa carreira de aumentos aqui, ó. Eu vi um pontinho, né, que pode ficar na cabecinha de vocês. Coloca aumento ou não coloca aumento? Não coloca aumento, tá? Aqui, ó, quando eu terminei o último aumento, fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí seria o aumento aqui. Mas como eu tenho o primeiro aumento aqui, 2 aumentos um do lado do outro, não dá, né? Então, faz todos os 11, um em cada ponto, tá? Tá bom? E aqui a gente tem outro aumento. Então, são 11 pontinhos aqui para o final, beleza? Dito isso, agora a gente vai continuar a fazer a nossa mais 2 carreiras ponto sobre ponto, tá? Um pontinho, em cada pontinho a gente vai contornar, cortar o fio, arrematar e voltar para outra cor. Prontinho, dando a continuidade do nosso trabalho, gente, ficou perfeitinho, né? Quem quiser um tapetinho menor aí, né, pode fazer até com o bico e já fica um tapetinho, coisa mais linda, gente, ó. Agora, a gente vai fazer outro detalhe, né, desse daqui, tá? E o que eu posso falar pra vocês? A gente vai fazer essa primeira carreira para me dar a contagem de quantos leques. Lembram que esse daqui teve 33 leques e eu expliquei como fechar direitinho, que sobrou pontos, né? Mas eu quero que vocês se atentem a isso. Eu vou fazer essa primeira carreirinha com vocês e quando vocês for fazer o detalhe, caso vocês tenham dúvida, né? Esqueceram como faz, você volta o vídeo um pouquinho e faz essas outras partes onde a gente faz esse X, tá bom? Porque o restante é leque sobre leque, né? Então, vai ser a mesma coisinha desse daqui, ó. A única coisa de diferente é que vamos ter mais leques, tá? Porque ficou maior nosso trabalho. Então, eu vou fazer essa primeira carreira, tá? Vou dar a volta todinha. Vou chegar no final, vou mostrar pra vocês, né, o que a gente tenha feito ali no final pra dar certo. E depois vocês vão completar essas carreiras aqui. São 5 carreiras, tá? Se eu falei 4, me perdoa aí. Mas são 5 carreirinhas de leques, sendo que 2 carreiras a gente faz, né, os pontos X. E as outras, depois que a gente fez o ponto X, a gente vem colocando leque sobre leque, tá? Super fácil. E finaliza com o ponto X, tá bom? Antes de fazer as 2 carreirinhas, a gente tem o ponto X. Antes de fazer ele, a gente tem 2 carreirinhas de só leque, né? Uma que a gente vai fazer agora, a outra leque sobre leque, depois a gente vem com o ponto X, depois leque sobre leque e finaliza com o ponto X. Se ficou com dúvida, é só voltar essa parte que a gente faz isso aqui para você entender. Lembrando que a gente tem mais leques aqui nessa parte, então não se atente aos 33 leques aqui, quando você for voltar, tá bom? Então, como a gente vai iniciar essa carreirinha? A gente vai colocar o nosso fio aqui, ó, amarrar. Amarre o fio em qualquer pontinho, não precisa ter um pontinho, né, específico. Vamos subir 3 carreirinhas, aliás, 3 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Ó, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. O leque, como já fizemos, né? Então, por isso que eu não vou explicar, para não ficar, né, naquilo toda a vida, naquele loop toda a vida, né? Então, você já sabe fazer, né? Porque você já fez, então, aqui é mais fácil. Do mesmo jeito que fizemos aqui, a gente vai fazer esse daqui, sem correntes, tá, gente? Não coloque correntes em carreira alguma dessas de leque, tá bom? Aqui a gente vai contar
1, 2, 3, 4, no quinto ponto, a gente vai fazer leque novamente, ok? É só isso, ao redor do trabalho inteiro, sempre pulando 4 pontinhos da base e fazendo leque. Aqui, quando eu for dar a minha voltinha, que eu chegar próximo ao final, eu vou voltar para vocês do mesmo jeito que eu voltei no primeiro, né, na primeira etapa, eu voltei e expliquei para vocês se sobrar, se faltou algum, passou algum pontinho aqui no final, o que a gente vai fazer aqui no final para dar certo. E vou também trazer a quantidade de leques necessários para você fazer o seu trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho, pessoal, terminei aqui a primeira carreira de leques, tá? Que é a mais importante pro restante. Aqui, eu sempre pulei 4 pontinhos, né? Em todos eles, feito leques pulando 4 pontinhos. Chegando aqui, ó, me sobrou 3 pontinhos, tá? Mas tá certinho. Se o seu chegou assim, tá ok. E temos aqui também um total de 58 leques, tá? Como eu disse anteriormente, a diferença dessa fase aqui, ó, do primeiro com o segundo é a quantidade de leque, o trabalho é o mesmo, tá? Então, agora, se você for boa de memória, você já vai continuar. Se não for, você volta o vídeo na parte que eu explico esse detalhe aqui. E eu coloquei uma parte bem explicativa, né? Foquei muito para quem é iniciante, é só você voltar, você vai continuar, tá? A partir da segunda carreira já pode seguir exatamente como está no vídeo anterior, né? Na parte anterior ainda desse vídeo, tá bom? Vou fazer o meu detalhe aqui com as 5 carreirinhas de leques, tá? São um total de 5, a mesma quantidade desse daqui. E eu volto com vocês pra gente dar continuidade, tá? Prontinho, pessoal, terminei aqui todas as carreiras da segunda etapa do meu detalhe, né? Notem que ela, né, como a primeira ficou emborcadinha, essa aqui é a mesma coisa, tá? Ó, são 5 carreiras de leque, né, como eu expliquei, pulando exatamente. Essa primeira carreira eu fiz com vocês e depois vocês só copiaram o que vocês já tinham feito, né? Agora, a gente vai, ó, cortei meu fio, arrematei esse daqui, para quem está fazendo com a mesma cor, não precisa, é só caminhar com ponto baixíssimo para o meio do leque, tá? Vou fazer aqui a primeira carreira, a gente vai fazer de conta que vamos fazer, né, bastante carreirinhas, mas a gente só vai fazer uma carreirinha, mesmo assim precisamos dessas correntinhas aqui, tá? Essa carreira aqui é o contrário daquela primeira, ao invés de aumentar as correntes, a gente vai diminuir porque tem bastante leque, né? Então, aqui dentro do leque, a gente vai fazer, ó, uma corrente e um ponto baixo, mais um ponto baixo, tá? Essa correntinha eu subi só porque estamos de início. Nos outros, você só vai colocar 2 pontos baixos em cada leque. Para passar de um leque para o outro, a gente vai fazer 5 correntinhas, tá? 3, 4, 5. Vamos para o outro aqui, ó. Fazer 2 pontos baixos. Depois, 1, 2, 3, 4, 5. 2 pontos baixos no leque, tá? Isso por toda a volta, você vai trabalhar desta forma, tá? Agora, atenção, porque vem uma parte com bastante informação que a gente vai adiantar de novo. De novo, Val, você não quer trabalhar mais, não? Tô trabalhando, tô explicando pra vocês, tá? Mas é porque meu quartinho aqui é tão quente, gente, e as partes mais facinhas, né? Eu deixo pra vocês, explico direitinho e deixo pra vocês visualizar depois de pronto, tá? Mas é super fácil, ó. Vou dar toda a volta, se você ver que vai esquecer, dá uma anotadinha aí, pega um papelzinho, eu gosto muito de anotar as dicas, tá, gente? Mas isso que não é dica não, é o processo do nosso trabalho. Mas aqui, ó, você vai fazer essa carreira todinha desse jeito que eu te expliquei. Chega aqui com ponto baixíssimo. Quando você chega com ponto baixíssimo, não tem erro, gente, é a mesma coisa que fizemos nessa carreira aqui, ó. A gente vai caminhar todos os pontinhos do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês aqui, ó,
vocês vão trabalhar. Então, você vai fazer exatamente o que você já fez, tá? Então, aqui, ó, quando você chegar, cada ponto baixo recebe um ponto alto, tá? E as 5 correntinhas, um ponto em cada correntinha. Lembrando que esses pontos é no meio do ponto para ficar assim, ó. Não é pegando por baixo, não. Nessa parte eu expliquei, você vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, é isso. Deixando nenhum para trás. Nos pontos baixos, ponto alto. E nas correntinhas, um ponto em cada ponto. Terminou essa carreira de pontos altos, gente, você não corta o fio, né? Eu ia falar para cortar, olha aí. Você sobe com ponto baixíssimo, tá? E faz uma carreirinha de pontos baixos, tá? Eu vou vir com essas 3 carreiras prontas. Essa de argola, uma carreira de pontos altos e uma carreira de pontos baixos, baixos, tá? Igual esse daqui, ó. Para quem tá começando agora, né? Apesar que quem tá começando agora, isso aqui não é um trabalho para quem é iniciante de tudo, né? Tem que saber pelo menos os pontos. Mas vou vir com essas 3 carreirinhas prontas pra gente iniciar o nosso bico, tá? Então, para quem não entendeu, espera eu voltar que você visualiza e entende, ok? Vou lá trabalhar com o ventilador ligado, lógico, né? Porque se aqui se colocar, vocês não me escutam. Bora lá, fazer essas 3 carreiras. Prontinho, pessoal, já terminei aqui as 2 carreirinhas, né? Fizemos essa de correntinha juntos, né? Lembrando que é 2 pontos baixos, 5 correntinhas, em cada leque a gente coloca 2 pontos baixos. Depois vim com a carreira de pontos altos, sem aumento, fechei a carreira e fiz uma carreira de pontos baixos ao redor do meu trabalho inteiro, tá? Preparadinho para o bico. Mas antes desse bico, a gente vai fazer um contorno aqui, ó, já fiz um aqui, e a mesma coisa vocês vão fazer aqui também, tá? Dois lugares que você vai fazer esse contorno. É opcional? É, mas eu vou te contar as vantagens que tem para você fazer esse contorno. Não é legalzinho fazer, tá? Principalmente porque o trabalho tá grande, mas se eu fosse você, fazer um esforcinho aqui para fazer, por quê? Observem aqui, ó, os pontos, eles estão um pouquinho separados, tá? Quando você faz esse detalhe aqui, eles ficam mais juntos e dá uma suavidade, né? Fica mais bonito o seu trabalho. Então, eu te oriento a fazer um pouquinho mesmo dando trabalho, tá? É super fácil. A única coisa que pode te atrapalhar é o manuseio, tá? Primeiro, se você não tem certeza do seu ponto, você tá iniciando agora, não descobriu o seu ponto ainda, mesmo para aquelas que têm uma dificuldade, tem um ponto muito apertado, use uma agulha maior, tá? No meu caso aqui, eu vou usar a mesma porque eu já sei, né, manusear de um jeito que eu faço do meu ponto, ele fica mais frouxinho. Mas se você tem um ponto bem apertadinho, está iniciando, pega uma agulha maior, tá? Dei um nó inicial aqui no fio, vou vir com ele por trás do trabalho. Pego a agulha aqui, busca essa laçadinha, ó, é super fácil, tá? E venho buscando e passando, ó, busco e passo, busco e passo, ao redor do trabalho todinho, ó, tampando, e ao mesmo tempo ele vai dando sustentabilidade para o trabalho também, tá? Então, é bem interessante você fazer esse detalhe para juntar os pontos e dar peso ao trabalho, tá? Ó, tá bom? Quando ficar um fiozinho assim para trás, é bom você colocar todos na agulha para não ficar, porque ele é bem visível, ele apresenta muito, então é bem legal você fazer ele bem frouxinho, por isso que eu falo para vocês pegar uma agulha, tá? Maior, para ele ficar bem bonitinho, tá bom? Esse aqui eu vou desmanchar, ó, tá vendo? O jeito que ele ficou, não ficou legal. Então, é isso, tá? Façam aí esse detalhe ao redor do seu trabalho inteiro, tá? Nos 2 pontos, né? Onde a gente acaba o ponto colmeia, nos 2 lugares, tá? Tanto aqui, como aqui também. Aí, depois a gente vem fazendo o bico, ok? Pessoal, vem fechar essa carreirinha aqui com vocês pra gente fazer um acabamento perfeito, tá?
Ó, terminei aqui, o último pontinho, tá vendo, ó? Daqui é onde que eu iniciei. Então, aqui eu vou, corto o fio por trás, aqui, ó. Levanto a agulha pra cima, né? Pego o fio, coloco pra cima. E a gente vai vir nesse primeiro pontinho aqui, ó. Deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem, ó. Nesse primeiro pontinho que a gente fez, com a agulha de lá pra cá, ó. Você pega esse fio, leva ele pra lá, tá? Deixa eu pegar essa bolinha aqui e voltar pra trás. Pega o fio, joga pra lá, aperta pra ele ficar igualzinho os outros. Venha com a agulha por baixo do trabalho. Entra aqui dentro desse último que você fez, ó. O último ponto, com a ajudinha da mão, né? Se não conseguir com a agulha de vez, faz com a ajudinha da mão mesmo. Pega esse fio e volta pra trás. Aqui você pode arrematar, tá bom? E esse daqui, ó, também você arremata. Ainda está aparecendo a bolinha. Na hora que eu arrematar, ela some de vez, ó. Aí, ele fica perfeitinho. Na hora que eu arrematar, né, ela esconde mais pra baixo, a bolinha aqui. Aí, fica perfeitinho o seu trabalho, tá bom? Agora, vamos iniciar o bico. Então, vamos aqui iniciar o nosso bico. Sempre a primeira carreirinha é a mais chatinha, porque você tem que prestar bastante atenção na contagem e não se perder durante, né, a contagem dos pontos, tá? Depois fica mais fácil. Aqui, gente, qualquer pontinho, ó, dê a laçadinha no fio pra já começar fazendo um ponto baixo. Qualquer pontinho aqui, faça um ponto baixo e conto uma, duas, 3 correntinhas, tá? Pulo um pontinho da base, no próximo faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Pula um da base, no próximo faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula um da base e no próximo um ponto baixo. Vamos fazer aqui, ó, né, 3 argolinhas de 3 correntinhas. Observe sempre pulando um pontinho da base. Terminou 3 argolinhas, você dá a laçadinha no fio, pula 1, 2 e no terceiro faz um ponto alto, 4 correntinhas e no mesmo lugar você volta e faz outro ponto alto, tá? Ó. Pula 1, 2, na terceira pontinho da base, você prende com ponto baixo. Aí, você faz as argolinhas de novo. 3 correntinhas, pula um da base e coloca o ponto baixo. 3 correntinhas, pula um da base e coloca o ponto baixo. 3 correntinhas, pula um da base e no próximo ponto baixo. Ó, vou fazer de novo, né? Esse aqui, cada desse daqui é um bico, tá, gente? Então, pula 1, 2. Terminou as 3 argolinhas, você pula 1, 2, faz um ponto alto, 4 correntinhas, ponto alto novamente no mesmo lugar. Pula 1, 2 e prende com ponto baixo e repete tudo de novo, tá? Assim, a gente vai ao redor do nosso trabalho inteiro. E outra coisa, geralmente, eu venho falando pra vocês, algumas carreiras abaixo eu falei, mas até que deu certinho, né? Mas pode ser que aqui não dê certo, tá? Eu não lembro como foi, né, que eu terminei o outro bico. Pode ser que não dê certo. Eu vou fazer o seguinte, quando eu estiver próximo, eu volto, né, e vejo o que a gente fez aqui no final para dar certinho os nossos pontos, tá? Então, eu indico para você, espera um pouquinho, né? Assiste essa segunda parte aí que eu já volto, aí depois você já finaliza o biquinho, tá? Pessoal, que belezinha! Eu pensei que eu ia dar mais trabalho aqui no finalzinho, mas esse trabalho tá tão abençoado que não tá dando muito trabalho, ó. Vim caminhando do jeito que eu falei pra vocês, né? Cheguei aqui onde eu tenho que fazer o último Vzinho, né? Que é esse ponto onde vai receber o bico. Aqui, ó,
tem 4 pontos me sobrando, tá? Se o seu não tiver assim, né? Caso não tiver assim, com essa contagem, é porque você deve ter pulado um pontinho a mais ou a menos na contagem, tá? Porque o meu deu certinho, ó. Aí, eu vou pular, né? 1, 2 pontinhos e fazer no terceiro, ó. A única coisa, né, vou fazer o pontinho alto, 4 correntinhas e um outro ponto alto no mesmo lugar. A única coisa, né, é que vai ficar só um pontinho, mas não tem problema algum, menos mal, tá bom? Ponto baixíssimo, fecho a carreira. Pronto. Para quebrar a cabeça já foi, tá? Agora a gente só vai trabalhar aqui, não vamos ter aumentos mais, nadinha, né? Bom, agora vou chegar aqui, ó, nessa argolinha com ponto baixíssimo até a metade, ó. Cheguei, né? Só mais um ponto baixíssimo, entro com um ponto baixo aqui. Faço 3 correntinhas. Mais um ponto baixo na próxima argola, tá? 1, 2, 3 correntinhas, mais um ponto baixo na próxima argola, ó. Então, agora eu tenho 2 argolas aqui, beleza? Agora, a gente vai trabalhar em cima desse ponto V. Vamos colocar 9 pontos altos. Não precisa de correntinha, vai direto, ó. 9 pontos altos em cada ponto V, né? Ao redor do trabalho inteiro. Eu não contei para passar para vocês, mas deu certinho, né? Então, não precisou nem de contar, porque se não tivesse dado certo aí, eu ia contar para vocês fazer uma gambiarra aí, mas não precisou. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Venho aqui, ó, termino os pontos altos, vou para as argolas, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, próxima argola, um ponto baixo, 3 correntinhas, próxima argola, um ponto baixo. E já vou fazer os 9 pontos aqui no meu ponto V novamente, tá? Vocês vão fazer isso por toda a volta, tá? Trabalhando dessa forma. Aí, eu chego aqui com ponto baixíssimo, né? Vou finalizar essa carreira, porque agora eu não preciso voltar para explicar mais nada, né? Só o finalzinho aqui que eu voltei para explicar. Chego aqui com ponto baixíssimo e já posso caminhar aqui, ó, mais um ponto baixíssimo e prendo com ponto baixo, tá? Eu vou aguardar vocês aqui para a próxima carreira desse bico. Prontinho, primeira carreira, né? Aliás, a segunda carreira do bico pronto. A gente vai para a próxima, tá? Fiz o último leque aqui com os 9 pontos altos, cheguei aqui, prendi com ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo na primeira correntinha, entro com ponto baixo, 3 correntinhas, no próximo, argolinha, ponto baixo, né? Aqui a gente vai fazer pontos altos separados com uma corrente, tá bom? Só que vamos pegar na laçadinha de trás do ponto, ó. Temos 2 laçadinhas do ponto aqui, a gente vai pegar somente na de trás, tá? No primeiro ponto, um ponto alto, faço uma corrente. No segundo ponto, ponto alto, uma corrente, vou trabalhando assim até cobrir os 9 pontos altos, ok? Ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, super fácil, né? E o último ponto alto aqui. As correntes são distribuídas aqui no meio, tá? Para passar de um para o outro, assim, ó, ou então chegar aqui, não precisa de corrente. Último ponto alto, prendo com ponto baixo, 3 correntinhas. Na outra laçadinha, na outra argolinha, ponto baixo, e inicio novamente a mesma coisa que eu fiz aqui, ao redor do meu trabalho inteiro, tá bom? Quando eu chegar aqui, onde eu iniciei, eu prendo com ponto baixíssimo. No meu caso, eu vou cortar o fio para a última carreirinha ser dessa cor aqui, tá? Se caso você estiver trabalhando com a mesma cor, pode continuar. Eu vou trocar para dar um destaque aqui no bico com essa corzinha rosa aqui, ok?
Prontinho, pessoal, terminei a carreira do bico. Temos 2 bicos que a gente vai fazer, né? Um sobrepondo o outro. Essa é a primeira carreira, a gente vai finalizar, já deixar ela prontinha. Peguei aqui, ó, dei a laçadinha, ou você pode amarrar também no trabalho, tá? Aqui temos o primeiro ponto alto e a correntinha. Vou aqui fazer um ponto baixo. Já escondendo meu fio aqui pra não ter arremate, né? Porque eu não sou boba. Ó, faço, depois do ponto baixo, faço 3 correntinhas. E aqui eu volto com um ponto baixo, pegando as 2 laçadinhas do ponto baixo que eu acabei de fazer, pra ter uma segurança maior, tá? E vou aqui, ó, trabalhando dentro desse, entre os 2 pontos, ponto baixo, 3 correntes, volto e faço um picô, tá? Fazendo isso em todos os bicos a mesma sequência, tá bom? O acabamento do último bico é um pouco diferente, então não queira adiantar também, tá? Mas também, se quiser fazer do mesmo jeito, também não tem problema. É só um acabamento, então, acabamento a gente faz da maneira que a gente acha necessidade, né? Que a gente acha bonito. Mas fica lindo esse picô aqui, ó, desta forma. O primeiro e o segundo um pouquinho diferente, né? Aqui eu tô no meu penúltimo intervalo, o último picô. Nesse último ponto aqui, ó, eu não vou fazer picô, tá? Só faço ponto baixo. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picôs aqui, tá? Depois, no último, com ponto baixo, eu já entro aqui, ó, nessa argolinha com ponto baixo. E também faço outro ponto baixo para iniciar o próximo bico. Vocês observaram que quando terminar ele ficou meio embabadado? Nessa parte aqui ele dá uma esticadinha, ó. Ele fica mais bonitinho, mais abertinho, tá? Então, ele vai ajeitando com esse picô, tá bom? Então, vou dando continuidade aqui, terminei, né? Toda a carreira, chego aqui com ponto baixíssimo, corto o fio, arremato, e a gente volta para a segunda carreira do próximo bico. Da primeira carreira do próximo bico, tá? Prontinho, terminamos o nosso primeiro bico. Agora, a gente vai fazer um por trás aqui, tá? Bom, aqui a gente vai fazer a preparação do início desse bico, tá? Eu vou trabalhar pegando esses pontos altos que temos aqui, ó, né? Vou trabalhar eles assim, ó, tá? Então, aqui eu já amarro no primeiro ponto, amarro meu fio, ó. Pego a agulha aqui, puxo ele, pra amarrar por trás, tá? Aqui eu subo 3 correntes. 3 correntes. Mais 3, um total de 6 correntinhas aqui, tá? Deixa eu ajeitar aqui, pra você visualizar bem legalzinho aí, ó. 6 correntinhas, dou a laçada no fio, pulo um pontinho e no próximo faço o ponto alto. 1, 2, 3 correntes, pulo um pontinho aqui, ó, e no próximo, pego por trás do ponto, ó, e faço outro ponto alto. Faço 3 correntinhas, dou laçada no fio, pulo um pontinho no próximo, um ponto alto. Mais uma vez, 3 correntinhas, dou a laçada no fio, pulo um aqui, ó, um ponto, e no próximo faço um ponto alto. Aqui temos um total, ó, cada bico vai ser a mesma sequência, tá? 1, 2, 3, 4 argolinhas, né? Desta forma, tá bom? Terminou, você já passa para a próxima, sem correntinha, tá, gente? Não precisa de correntinha. Dá laçada no fio, vem no próximo, no primeiro pontinho, ó, no primeiro pontinho do próximo bico e faz o ponto alto.
Esse aqui é só uma preparação para o bico, tá? 3 correntinhas, pula um pontinho, no próximo faz o ponto alto. E vou assim caminhando todos os bicos desta forma. Quando ele completar 4 argolinhas aqui, ó, você já passa para o próximo como passamos aqui, tá? Então, vamos trabalhar ao redor do nosso trabalho desta forma e eu volto com vocês para a próxima carreira. Prontinho, a preparação para o bico está pronta, tá? Vou apenas fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, a gente vai trabalhar nessas argolinhas a mesma coisa que a gente fez no bico anterior, tá? Inclusive, vou até deixar vocês, né, fazendo, tá? Vou fazer essa primeira carreira e depois a gente vai explicar as outras, tá bom? Ó, prende com ponto baixíssimo e caminho com mais um ponto baixíssimo. Aqui eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou para o próximo argolinha e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, próxima argolinha, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, próxima argolinha, ponto baixo. São 3 argolinhas, exatamente como fizemos as casinhas do bico anterior, tá? 3 argolinhas, dou a laçadinha no fio. Aqui, ó, entre um ponto e outro, a gente vai fazer aquela casinha do ponto V, né? Pra gente colocar o bico, tá? Aqui, ó, entro por dentro e faço um ponto alto, 4 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar, tá? Venho aqui, ó, prendo com ponto baixo. Notaram que eu não fiz correntinha, não necessita de correntinha nem de um lado nem do outro, tá? E volto a fazer as argolinhas. 3 correntinhas, tô no próximo bico, ó. Tá vendo que o bico vai ficar entre um e outro da carreira anterior? Ó, 3 correntinhas, ponto baixo. 3 correntinhas, ponto baixo. Tenho 3 argolinhas aqui novamente, dou a laçadinha no fio, entre os pontos altos, faço um ponto alto, 4 correntinhas e ponto alto novamente no mesmo lugar. E já vou prender com ponto baixo, tá? Bom, pessoal, pra a gente adiantar aqui o nosso trabalho, essa é a primeira carreira, ó, tá vendo? Essa daqui que a gente, né, fez. O bico até essa carreira aqui, ó, de pontos altos, é a mesma coisa desse daqui. Você vai na próxima carreira, né? Ponto baixíssimo, pra fechar a carreira, faz 2 argolinhas aqui, ó, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas. E aqui já passa para o ponto V e coloca 9 pontos altos. É a mesma coisa que você fez aqui, ó, tá? É só olhar aqui para baixo e fazer. Depois, temos aquele ponto em cada ponto, separado com uma corrente. Também a mesma coisa que fizemos aqui, tá? Eu vou voltar no picô, que é essa parte aqui, ó. Vou fazer essas 2, aliás, 3, essa que eu iniciei com você, mais essa daqui, ó, de pontos altos, mais essa daqui, um ponto com uma correntinha, um ponto, uma correntinha, um ponto, uma correntinha, né? Nessa carreirinha aqui, vou cortar o fio, arrematar e volto para vocês com o picô, que é a parte final do nosso trabalho, tá bom? Então, vamos... Eu só não vou fazer, gente, com vocês, porque a gente já fez, então não há necessidade. Se tivesse alguma alteração, uma correntinha a mais, um pontinho a mais, até que eu faria, mas não há necessidade, tá bom? Então, vamos aqui fazer essas 3 carreirinhas e eu volto com vocês na reta final, ok? Se não entendeu, né, se não... É fácil, é só olhar para trás, tá? Eu nem vou falar para você voltar o vídeo, é só olhar aqui, ó, tá? Mas não tem perigo de errar, ok? Prontinho, pessoal, chegamos na carreira final
dando finalização ao nosso trabalho, tá? Vou aqui, como eu disse pra vocês, ó, fiz as 3 carreirinhas, né? Aquela que a gente iniciou com as argolinhas, 3 argolinhas. Depois, fiz com 9 pontos altos e 2 argolinhas. Depois, ponto, correntinha, nos 9 pontos e me sobrou uma argolinha. Agora, a gente vai fazer a carreirinha de picô, que eu falei pra vocês que era diferente da primeira, né? Aqui, ó, tem um nó inicial, você pode amarrar. Se você amarrar, você vai ter que levantar com uma correntinha, tá? Venho aqui no espaço entre um ponto e outro. Faço um ponto baixo, 3 correntinhas, volto, né? E faço o picô. Prendo no próximo ponto baixo, 3 correntinhas. Prendo com um ponto baixo, mais outro picô, pronto. Aqui, 3 correntinhas, um ponto baixo, terceiro picô. Quando você forma o terceiro picô, esse quarto picô que fica bem no meio, ele vai ser de 5 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas, pra dar um biquinho aqui no nosso último, né, bico, tá? E prende normalmente, como se estivesse fazendo picô de 3 correntinhas, tá bom? Vem para o próximo e faz mais 3 picôs separados aqui, igual eu fiz do outro lado. Ó, 2 picôs, prendo, e mais um aqui. E prendo aqui nesse último com ponto baixo. Aqui temos o bico que você vai fazer, tá vendo? Ele dá um biquinho pra cima, diferente do outro que fica bem redondinho, tá bom? Pra passar de um para o outro, é igual que fizemos nesse daqui, ó. Ponto baixo aqui, ponto baixo aqui na argolinha e já vou para o outro bico entre o ponto, o primeiro ponto alto e o segundo na correntinha que a gente fez de separação. Prendo com ponto baixo e dou continuidade para fazer o restante, tá? Esse bico aqui, ó, vai ser igual esse daqui. Ele junta e junta e fica bem retinho o seu trabalho, tá? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu no primeiro, né? Ele fica bem soltinho e dá a impressão que vai embabadar. Mas a junção dele aqui, ó, de 3 pontos, né, um em cada ponto, ele dá uma juntadinha e fica bem bonitinho, tá? Gente, o trabalho é lindo, eu espero que vocês tenham feito. Quem não teve paciência, né, que deixou pela metade, vai à luta, gente, porque o artesanato, ele é assim mesmo, tá? Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue naquele momento, mas depois se a gente tentar, a gente vai. O importante é isso, persistência. Mas eu acho ele bem facinho e eu creio que vocês tenham conseguido, de vocês tenham ficado lindo, como esses daqui, tá bom? Então, ficou assim. Na próxima aula eu vou mostrar pra vocês como eu vou aplicar a flor, né? Vou colar minhas flores. Mas esse daqui eu deixei somente para o centro, ou tapete, se você preferir, tá? Deixei só essa parte da aula só para isso, para você fazer ele separadamente, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até uma próxima aula, se Deus quiser.